Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais um Friday Mace Club. Hoje, continuando a conversar sobre insuficiência cardíaca. O Dr. Gustavo vai apresentar para a gente 2 trabalhos aí sobre pacientes com diurético e uso de ultrafiltração no paciente com IC descompensado. Pode ser, Gustavo. Bom dia a todos, então. Meu nome é Gustavo, sou residente de cardiologia do Hospital Geral aqui em Cuiabá. Hoje a gente vai discutir 2 trabalhos. O primeiro deles aí é o DOSE Trial, né, que foi um trabalho publicado no ano de 2011 no New England, que basicamente descreveu aí para a gente, né, estratégias de diurético em paciente com insuficiência cardíaca aguda descompensada. Determinando, né, entre 2 grupos ali, seja a infusão contínua ou a infusão em bolos, né. Eu achei bacana desse trabalho que, olhando aqui do editorial, quem participou, a gente teve a participação do Dr. Eugene Brown, né, então, trabalho aí pelo principal nome da cardiologia mundial. O contexto desse trabalho foi que, nos dados ali dos Estados Unidos, né, em pacientes maiores ou que já tenham 65 anos, a insuficiência cardíaca aguda descompensada é a principal causa de internação. Isso leva a ter mais de 1 milhão de internações ano no serviço deles, e foi-se notado que dentro dessas internações, né, mais ou menos em 90% delas, o diurético de alça sempre esteve presente. Então, a gente já teve alguns outros estudos menores nos anos anteriores à publicação desse trabalho, tentando achar qual seria o melhor uso do diurético, se fosse em bolos ou se fosse em fusão contínua. E até então, nesse contexto aqui, né, nessa época, o dado continuava incerto. Além disso, é importante a gente relembrar, né, que a congestão vai ser o principal determinante de sintomas da IC aguda. Então, e aí isso está relacionado também a prognóstico, né? A gente sabe que aquele paciente que tem uma maior dificuldade de controle volêmico, ele acaba tendo uma mortalidade maior, uma internação mais prolongada, aumentando os riscos. E, em contrapartida, a gente tem que o uso agressivo de diuréticos também não passa ileso, né, porque a gente vai ter uma ativação maior do eixo neurohormonal, né, através do sistema renina-angiotensina-aldosterona e do sistema simpático. A gente pode produzir com maior frequência distúrbios hidroeletrolíticos, né, sobretudo a hipocalemia. Podemos estar associado também a quadro aí de injúria renal, né, num contexto de uma desidratação, e uma possível associação aí relacionada à mortalidade, né. Então, a gente fica numa faca ali de 2 gumes, né, porque a subdiurese também vai causar uma congestão residual, e a tendência é que isso vai piorando o prognóstico do paciente. Então, a estratégia do estudo foi justamente isso. O que é melhor, furosemida em bolos ou infusão contínua? É melhor dose convencional ou uma alta dose? E a ideia, né, como eu falei, vinha justamente disso, que pelo conhecimento farmacocinético da furosemida, dos diuréticos de alça, depois eu vou, mais para o final da apresentação, abordar, né, alguns conceitos ligados, sobretudo, à furosemida, em relação à dose, e a partir disso, saber qual que seria o melhor uso dela. Com relação aos métodos do estudo, foi um estudo multicêntrico, né, prospectivo, randomizado, duplo cego e controlado. Teve uma população de 308 pacientes, foram realizados em centros dos Estados Unidos e do Canadá. Os critérios de inclusão, então, desses pacientes foi insuficiência cardíaca aguda, descompensada, nas últimas 24 horas, né? Seja pela presença de pelo menos um dos sintomas, então, dispneia, ortopneia ou edema, e um sinal, né? Estertores, edema periférico, ascite ou congestão vascular pulmonar na radiografia de tórax. O outro critério foi o paciente já com insuficiência cardíaca crônica e que faça uso de diurético de alça em uma dose, pelo menos, né, um mês antes da internação,
na faixa ali com a furosemida, né, o equivalente a 80 a 240 miligramas dia. As doses equivalentes, né, lembrando que nos Estados Unidos a gente tem outras opções para diurético de alça, que seria a torsemida, que 20 miligramas é equivalente a 40 de furosemida, e a bumetanida, né, que 1 miligrama é equivalente a 40 de furosemida. Em relação ainda aos métodos, o próprio trabalho, né, ele discorre a respeito de uso do tiazídico. Então, o uso do tiazídico era permitido, né, desde que esse uso já fosse a longo prazo, então acabava que não foi um fator excludente. E a grande também questionamento é com relação à fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Não houve uma inclusão específica do trabalho em relação à fração de ejeção. Outros critérios ali de inclusão foi exclusão, saiu errado. Seria uma sistólica menor do que 90, uma create maior do que 3, a necessidade de vasodilatadores intravenosos e agentes ionotrópicos, né, com exceção da digoxina. O desenho do estudo, ele foi mais ou menos nesse fatorial aí de 2 para 2, né, onde as estratégias foram, então, a via de administração, com a estratégia da dosagem. Então, foram divididos entre 4 grupos ao todo. Um grupo, então, com bolos endovenoso a cada 12 horas, uma dose mais baixa, né, que foi considerada ali uma dose, uma vez a dose oral diária prévia. Contrapartida, também um paciente em bolos, mas uma dose mais alta, que aí foi considerado 2,5 a dose oral prévia utilizada, e na infusão contínua também mais ou menos a mesma ideia, né? A dose baixa comparado com a dose alta. A randomização foi de 1 para 1, então, desses pacientes. O que a gente teve, assim, de ressalva foi que esse bolos intermitente, ele foi realizado a cada 12 horas, e talvez isso possa ter influenciado, né, como a gente vai ver mais para frente. A alocação inicial do grupo, ela foi contínua até por 72 horas, entretanto, após 48 horas, tinha um responsável, né, médico, para poder ajustar essa estratégia com base na resposta. Então, poderia ser feito um aumento da dose de 50%, né, mantendo ainda assim o tratamento cego, ou então manter a mesma estratégia, ou por fim, a outra opção seria interromper o tratamento intravenoso e mudar para o diurético via oral em um regime aberto. Após 72 horas, todo o tratamento passou a ser em regime aberto, a critério desse próprio responsável. E aí foram avaliados, então, a creatinina, a cistatina C, o NT-proBNP, no início do estudo, após 72 horas e após 60 dias. Esses pacientes foram acompanhados também ao longo de 60 dias pós a internação. Com relação aqui à alocação, então, do nosso estudo, como que ficou distribuído os grupos, a gente chama atenção aqui para a idade, né, que ficou uma idade média entre os 4 grupos, ali próximo de 65, 66 anos. A gente teve um predomínio de homens dentro do estudo, né, mais ou menos ali 74, 73 em cada braço. A fração de ejeção média desses pacientes, apesar de não ter sido um fator de inclusão ou exclusão, girou em torno de 35%. A hospitalização prévia, né, desses pacientes em 12 meses também ficou um pouco bem parecido, né, ali na faixa de 74, 77. O que chama atenção também é a creatinina, né, média, que ficou em torno de 1,5. O NT-proBNP também desses pacientes já de uma característica mais elevada, então talvez mostrando uma maior gravidade, mostrando que de fato o paciente estava descompensado. Também, assim, achei interessante ressaltar que a maioria desses pacientes já vinham usando beta-bloqueador, bem como também o IECA ou BRA. Com relação, então, aos desfechos primários, a gente teve avaliação basicamente de 2, né? Então, foram 2 desfechos primários de segurança. Um foi de eficácia, na verdade, o outro foi de segurança. Então, o primeiro, de eficácia, foi uma avaliação global dos sintomas pelo próprio paciente, onde foi utilizada uma escala visual analógica, né, de bem-estar global, e aí foi questionando esse paciente
sendo repetida durante as primeiras 72 horas, e o desfecho primário de segurança foi a alteração da creatinina sérica em 72 horas. E o objetivo foi justamente avaliar se determinada estratégia causaria uma maior deteriorização renal. Dos desfechos secundários, então, a gente teve avaliação de sintomas, né, por meio da dispneia, então foi avaliada pela essa escala visual analógica por 72 horas, os marcadores de descongestão, então, perda de peso, balanço hídrico, o status de congestão, a segurança renal desse paciente, então, avaliado de um modo geral pelo aumento maior do que 0,3 na creatinina a qualquer momento nas primeiras 72 horas. Também foi utilizado, né, a cistatina C, que é um parâmetro laboratorial mais fidedigno para avaliar a função renal, então, durante a internação e também dentro de 60 dias. Foi feita a avaliação do NT-proBNP, então, basal, 72 horas, no dia 7 ou na alta e após 60 dias. Importante ressaltar ainda que dentro do status da congestão, o que eles usaram para avaliar foi, então, a pressão venosa jugular, menor do que 8, a ausência de ortopneia e edema periférico mínimo ou ausente. O que é importante a gente já começar a ressaltar é o quê? Que a discussão desse estudo ele não foi desenhado propriamente dito para demonstrar uma redução de mortalidade. O objetivo era primariamente determinar qual seria a melhor estratégia entre a administração e a dose da furosemida, em relação a uma melhora, seja de sintomas e segurança renal. Com relação aos resultados, então a gente já entra aqui nos nossos gráficos, né? Aqui a gente tem a avaliação com relação aos sintomas do paciente, né? Então a dispneia, através daquela escala global, aonde a gente consegue ver que a parte aqui mais achurada foi a embolos, enquanto que a em cima foi a fusão contínua, né? Então, assim, dá para a gente ver que teve talvez um melhor benefício ali na dose de infusão contínua, entretanto, isso não se mostrou significativamente com uma melhora do perfil global do paciente, né? Então, relacionando com a creatinina, a gente comparando aqui, a gente entende que na infusão contínua também houve um aumento, né, uma piora abrupta e mais importante da creatinina em relação à dose em bolos, e a outra questão, que a dose em bolos, ela teve um maior aumento na dose após 48 horas, né? Então, ficou uma média mais ou menos ali de dose total de furosemida em bolos na faixa de 590 miligramas, enquanto que na infusão contínua foram 480. A total de diurético infundido, né? Mas o que a gente viu que isso acabou que não teve um desfecho, uma diferença importante entre as duas estratégias, né? Com relação aos desfechos primários. Com relação aos pacientes ali que foram feitos a dose baixa, né, convencional, com estratégia de alta dose, a gente também não teve o desfecho de eficácia disso, né, ele houve uma tendência somente de melhora de sintomas, mas não teve uma diferença, né, como a gente pode ver aqui, de função renal, né, não ficou significativo. E aí, isso levantou alguns questionamentos, né? Aqui nas curvas de Kaplan-Meier, que a gente também consegue ver, que elas mostraram, né, a questão do óbito, então, infelizmente, acabou atravessando, né, então, não teve diferença, não foi uma diferença significativa, nem estatisticamente, e aqui também não houve uma correlação entre... como a gente tinha visto, que a infusão contínua, ela teria uma maior perda de peso, entretanto, isso não se associou a melhora clínica do paciente. Então, aí ficou interrogado, de fato, esse real benefício aí da infusão contínua. Com relação, então, aos desfechos secundários, o que dá para a gente perceber aqui nessa segunda tabela é que que o grupo que apresentou maior dose de diurético, ele apresentou, de fato, um maior volume de débito urinário, uma maior perda de peso, uma melhora da dispneia, uma maior transição para diuréticos orais após 48 horas daqueles com a dose reduzida, né?
Entretanto, isso não foi consistente num período ali médio de 5 dias após a alta hospitalar. E aí esses pacientes, eles ainda foram seguidos, né, num período ali de 60 dias, e também não houve diferença, então, de reinternação, de injúria renal, no uso também das doses mais elevadas, e aí ficou justamente a interrogação de qual foi o real benefício. Aí o que eu comentei no início, em relação às doses da furosemida, eu acho que tem alguns conceitos que a gente acaba aprendendo ao longo dos rodízios, né, principalmente em relação à furosemida, seriam esses 3 conceitos. Então, o Threshold, né, o que seria isso? Seria a menor dose capaz de produzir uma resposta diurética mensurável, né, então seria a dose mínima. A gente teria a ceiling dose, que seria a dose máxima, então a partir daquele ponto, a gente não tem um benefício de aumento de diurese e perda de peso com o uso da furosemida, e por fim a gente tem o breaking fenômeno, né, que seria basicamente um fenômeno ali de freio, que quanto mais a gente aumenta a dose desse diurético, ele de fato, num primeiro momento, vai ter uma maior entrega, né, de sódio no túbulo distal. Entretanto, o próprio néfron, ele vai se reestabelecer, esse sódio vai ser redirecionado para uma outra parte do néfron como um todo, e nessas outras partes eles vão acabar reabsorvendo. Então, talvez seja aquele paciente que está melhorando com uma dose, e de repente passa 2, 3 dias, ele volta a fazer congestão, volta a fazer aumento do peso, diminuir o débito urinário. Então, talvez a gente precise aumentar, ou então seguir com um bloqueio sequencial do néfron, né? Então, acho que são conceitos interessantes aí que vale a pena a gente ter em mente. Com relação, então, ao checklist da avaliação crítica, né, do estudo 12, a gente teve, em relação aos desfechos primários, né, a designação para tratamento, ela foi randomizada, como a gente viu, em 2:2, né, teve um baixo risco de viés de seleção. Todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e atribuídos, né, até a conclusão. Então, a gente teve um todo 308 pacientes que foram randomizados e foram seguidos, né, conforme a distribuição inicial. Com relação ao segmento, ele foi completo, como a gente viu, um segmento até de 60 dias, que foi adequado ali pelos objetivos primários, porém foi limitado para análise de mortalidade. Com relação ao princípio de intenção de tratar, a gente teve, né, conforme a gente viu, a ideia de testar quais seriam as 2 hipóteses. Com relação aos desfechos secundários, a condição cega, ela foi também contemplada, né, foi um estudo duplo cego, dá para a gente considerar ali como um baixo risco, né, de viés de desempenho. Com relação aos grupos comparados, então, como a gente viu, eles eram de uma maneira similar, né, bem parecida a idade, a fração de ejeção, a função renal e as comorbidades também, o próprio uso das medicações prévias, como beta-bloqueador, IECA ou BRA. O tratamento ele foi igual entre os grupos, né, seguindo o protocolo de início do estudo, foi até por 72 horas, e após esse período acabou que ficou a critério do médico avaliador. Com relação, então, à aplicação dos meus pacientes, de um modo geral, assim, é uma situação onde a gente pode considerar, sobretudo, né, nesse contexto onde foi aplicado o trabalho da insuficiência aguda descompensada, sobretudo nos pacientes que têm o uso prévio de diurético. A ressalva é que a gente não pode extrapolar essa conduta, esse estudo aí para os pacientes com uma IC nova, com choque cardiogênico e com a necessidade de anotrópico e vasopressor. Desfecho a gente pode considerar como parcialmente irrelevante, né? Eles avaliaram a sintomatologia, a congestão, a função renal e eventos em 60 dias, né? A grande questão é que não teve, né, como avaliar a mortalidade, e o benefício e o risco, entre superar riscos e custos, também fica incerto, e aí vai depender de qual é a nossa realidade. Se a gente está num serviço onde consegue-se, tem bomba de infusão, de fácil acesso, a equipe sabe as diluições, sabe como ajustar a bomba, ou se a equipe também está reduzida, né, que falaria a favor de usar a estratégia em contínuo, ou se não tiver alternativa, a gente usar de fato a estratégia em bolos, né? Tá,
Parabéns pela apresentação, cara, brilhante. Gostei muito ali do slide lá do threshold, do Brick Venom. Acho que eu gosto quando vocês vão além, assim, e buscam explicar também a fisiologia, não se atentar só ao trabalho. Cara, o estudo 12 é um estudo emblemático da parte da furosemida, só que ele tem alguns vieses que vale a pena destacar para vocês. O primeiro é que assim, é um trabalho relativamente pequeno, né? Até para provar assim, redução de mortalidade, ele não tem poder estatístico para isso. Então, assim, é, eu acho que o Dr. Felipe até falou numa aula aí passada da questão do diurético, né? Tipo, diurético não reduz mortalidade, a gente não tem um trabalho que mostrou redução de mortalidade, mas você sabe que descongestiona o paciente. Então, assim, a gente está lidando com um desfecho ali primário que é totalmente subjetivo, é você avaliar a percepção de dispneia do paciente, né? Mas você vai deixar de dar um sintomático que claramente melhora ali essa percepção de desconforto respiratório do paciente, né? Uma outra crítica que eu tenho, e aí vocês quando rodam lá com a gente na UCO, eu sempre coloco da questão da dose máxima, né? Acho que às vezes eu acho que eu deixo vocês até mais mão pesada assim para a furosemida, nessa questão de atingir ali o limiar, né, de membrana. Então, assim, vocês costumam fazer doses de 1,5, 2,5 miligrama quilo, né? Vira e mexe, eu peguei vocês fazendo 8 ampolas, 10 ampolas às vezes, né? Então, assim, você vê que muitas vezes vocês, na prática de vocês, chegam a fazer uma dose ali de 200 miligramas em um único bolos, enquanto o estudo pegou ali como uma dose máxima, uma dose alta, 240 miligramas dia, né? Então, assim, na prática, nos pacientes com IC muito grave, eu brinco aí que meu recorde foi 1.440 miligramas de furosemida no mesmo paciente em um dia. Só que vai bater muito nisso que você falou, da questão de dose e resposta, né? Se o paciente está mantendo uma boa natriurese e você está conseguindo manter a negativação do balanço, ótimo. Mas também tem aquele passo que, cara, o que adianta você estar ali fazendo 6 ampolas de 4 em 4 horas para o paciente urinar tipo 600, 700 ml e persistir positivo, entendeu? Aí a gente vai acabar entrando na questão do seu próximo trabalho, que talvez pensar em estratégias adicionais. No estudo ele só avaliou a questão da dose de furo, né, contínua, não considerou a questão de bloqueio sequencial, que a gente vai falar na próxima semana, da hidroclorotiazida. Hoje a gente já fala até em quinto bloqueio, com a cetazolamida, que a gente vai falar na próxima semana também, com a dapaglifosina. E uma última consideração só, em relação à piora da função da creatinina, só para deixar a parte fisiológica, que assim, geralmente quando esse paciente chega para vocês, ele está congesto e consequentemente hemodiluído, né? Então, vocês vão ter uma HB, uma HT, uma creatinina falsamente menor. Na hora que você entra com diurético, na verdade, você volta o paciente para a concentração normal dele, então essa piora de creatinina na verdade, um sinal de bom prognóstico, um sinal que ele vai evoluir bem. A gente viu que esses pacientes que tiveram essa piora aí de 0,3 miligramas, na verdade, foram que tiveram melhor resposta porque tiveram descongestão e, consequentemente, melhoraram mais rápido a síndrome cardiorrenal. Acho que é isso. Se o professor Zarura, a Nath, querem comentar alguma coisa. Só rapidinho, duas coisinhas. Primeiro ponto, eu acho importante lembrar que a furosemida, ela tem uma potência vasodilatadora, tá? Ela não é só diurética, tá? Então, o bolos, às vezes, o problema dele é essa vasodilatação. Problema e solução, tá? Vamos dizer assim. Porque, dependendo do paciente, né? Paciente que tem uma pós-carga muito alta, às vezes até é interessante, tá? Você fazer o vasodilatador junto, né? Entre aspas. Então, às vezes, quando você faz o bolos num paciente chocado, por exemplo, esse bolos vai fazer com que a pressão dele caia, não por conta da volemia que caiu, mas sim por conta dessa vasodilatação. Nessa situação, acho que você pensando com bom senso, seria interessante a estratégia de fazer bomba de infusão contínua, né? Você não faz um nível sérico tão alto de uma vez só em bolos, né? E aí você pode manter
enfim, tentar proteger um pouquinho dessa vasodilatação mais importante. Segundo ponto, o local tem que ter vivência com a bomba de infusão contínua, tá? Eu vou dar um exemplo, acho que alguém aqui até viu isso. Eu fui fazer no Júlio Miller uma bomba de infusão contínua numa paciente que estava mal respondedora, e aí enfim, foi passado para entrar em 24 horas a furosemida, e a enfermagem fez em 1 hora, bicho, tá? Correu todo o volume em 1 hora, enfim, o paciente fez uma hipocalcemia grave, acabou fazendo a espasmo para todo lado e tal. Essa paciente, ela estava muito grave, ela acabou falecendo, não foi por conta disso, mas, enfim, é só um relato que não é tão simples assim, tá? Tem que ter vivência, tem que ter experiência e, enfim, pode acontecer problemas, tá? Interessante. Mas acho que a Nath saiu, o Ralph não voltou, né? O último ponto que eu ia falar assim da minha percepção também, não sei se eu comentei, mas uma coisa que eu percebo também é isso, que a gente, quando faz o bolos, normalmente costuma fazer uma dose maior, entendeu? Como vocês veem lá na prática, quando me acompanha, que dificilmente em bolos eu passo tipo de 4 ampolas de 4 em 4, 6 ampolas de 6 em 6, né? Vocês nunca viram eu deixar tipo 10 ampolas de 4 em 4, né? Enquanto em infusão contínua eu já cheguei a usar tipo 6 ampolas a hora. Na média eu uso ali, tento usar um teto de 3 ampolas por hora, que daria 60 miligramas hora. Então, talvez tenha essa questão da percepção quando você conversa com o pessoal da ciência cardíaca de achar que a infusão contínua responde melhor em bolos. Tem essa questão ali que você falou de manter o nível sérico, né, Gustavo? Mas eu acho que também tem um pouco de a gente usar doses maiores quando está em bolos do que de infusão contínua. Alguém quer fazer algum questionamento? Tem alguma dúvida, gente? Pode passar por um load, Gustavo. Beleza. Então, o segundo trabalho, né, que a gente vai abordar é o OneLoad, que foi publicado em 2007 no JACC, que foi basicamente comparar, né, qual que é se a ultrafiltração precoce é mais eficaz do que os diuréticos intravenosos no tratamento dos pacientes hospitalizados com IC descompensado. Contexto, né, então, como a gente viu, dados norte-americanos, né, 90% das internações ocorrem por congestão no cenário da insuficiência cardíaca aguda descompensada, e o principal objetivo no cenário desses pacientes é restauração da euvolemia. Então, de um lado, a gente tem os diuréticos de alça, né, que a gente sabe já, porque é o padrão terapêutico, existe a questão da resistência diurética, como a gente acabou de abordar, a ativação exacerbada do eixo neurohumoral, do sistema renina-angiotensina, a correlação com a piora da função renal, os distúrbios hidroeletrolíticos, né, como a hipocalemia, e do outro lado a gente tem a ultrafiltração, né, que tem uma remoção isotônica de sódio e água, um potencial menor de ativação do eixo neurohormonal e uma maior remoção efetiva de sódio. Então, a partir disso, gerou esse estudo para a gente poder comparar e entender melhor qual seria se existe algum benefício maior entre as duas condutas, né? A hipótese, então, é que a ultrafiltração precoce seria superior ao tratamento convencional, com diurético, né, para, então, remover volume, para preservar função renal, reduzir internações e melhoras de desfechos clínicos. O desenho do estudo foi um estudo, então, prospectivo, multicêntrico, randomizado, open label, né? Foram incluídos 28 centros americanos, foi entre um período de junho de 2004 a julho de 2005, foram avaliados por um período de 90 dias, e cabe ressaltar também que foi um estudo que foi patrocinado, né, financiado aí por uma empresa que fornece um sistema de ultrafiltração, que é a Solution, né, que a ultrafiltração que eles usaram no estudo é o Aquadex.
Dos critérios de inclusão, então, pacientes com internação por IC aguda, a randomização foi feita em até 24 horas, paciente tinha, então, ter critérios, né, para hipervolemia, mais ou menos parecido com outro estudo, então, um edema periférico maior que 2 cruzes, uma pressão venosa jugular maior do que 7, uma congestão pulmonar no raio-x, ascite, hepatomegalia, ortopneia, dispneia paroxística noturna e estertores, né? Esse estudo também, ele não teve restrição quanto à fração de ejeção. Dos critérios de exclusão, então, pacientes instáveis, né, em contexto de infarto, síndrome coronariana aguda, pacientes com uma creatinina maior do que 3, uma sistólica menor do que 90, pacientes com uso de drogas vasoativas, história de contraste iodado recente, infecção sistêmica, transplante cardíaco e contraindicação à anticoagulação. O desenho do estudo foram, então, um N aí também reduzido, né, de 200 pacientes, estão hospitalizados com IC, descompensado hipervolemia, a randomização em até 24 horas, e aí a gente teve 2 braços, né, o braço, então, da ultrafiltração veno-venosa, com N de 100, eles usaram o protocolo ali máximo de 500 ml hora, num protocolo de 48 horas, mas a taxa média da ultrafiltração acabou ficando em 240 ml hora, né, uma duração média mais ou menos de 12 horas. E no braço do diurético intravenoso, também com N de 100 pacientes, considerada a dose, né, de pelo menos 2 vezes a dose oral ambulatorial prévia, o que ficou uma dose equivalente média de furosemida, mais ou menos entre 120 e 180. Esses pacientes foram, então, avaliados, né, em 48 horas, quanto à perda de peso e dispneia, e foram acompanhados no período de 90 dias para avaliar a rehospitalização e qual foi a segurança das medidas. Dos desfechos primários, então, como eu já havia dito, foi avaliada a perda de peso em 48 horas, a melhora da dispneia. Quanto à segurança, avaliação da creatinina, da ureia, eletrólitos e hipotensão. Dos secundários, foram avaliados, então, a perda de peso, reinternação, dias de internação, BNP, UNIRA, a qualidade de vida e visitas não programadas à urgência e emergência. Aqui é a distribuição, né, do nosso estudo, então, é mais ou menos, né, parecido com outro estudo, bem alocado os grupos, né, apesar de um N pequeno, uma idade média ali mais ou menos de 62, 63, um predomínio de uma amostra com homens, né, a maioria deles hipertenso, pelo menos ali próximo da metade, com pacientes com DAC, metade deles eram diabéticos. A gente tem também uma história, né, recente, então, de piora da insuficiência cardíaca, mais ou menos 90 deles foram internados nos últimos 12 meses, a fração de ejeção média desses pacientes ficou em torno ali de 40%, né, menor do que 40%, perdão, em mais ou menos 70% dos pacientes. Presença de B3, a gente viu ali em 40% mais ou menos, né, denotando aí sinais de hipervolemia. A pressão venosa jugular também é aumentada, em mais ou menos 60%, 70%. Grande parte deles ali, né, pelo menos metade, já se encontrava no NIRA 3, e a outra metade ali, no NIRA 4. E com relação à análise, então, das nossas tabelas aqui, dos nossos gráficos, essa primeira é a avaliação, então, de perda de peso. A gente vê que no grupo aqui da ultrafiltração, teve uma perda de peso mais pronunciada, enquanto que a estratégia convencional com diurético acabou sendo uma perda menor. E aí, com relação à dispneia, a gente também teve um maior alívio ali da avaliação da dispneia nos pacientes submetidos à ultrafiltração, mas não teve uma diferença tão grande quando relacionados aos pacientes submetidos à estratégia convencional com diurético. Então, que deixou já uma mensagem, uma interrogação, né? A maior remoção de volume, através do que a gente viu aqui da perda de peso, não necessariamente significou uma melhora sintomática imediata, né, como ficou bem parelho a avaliação da dispneia.
Com relação ao outro parâmetro que a gente viu de segurança, da avaliação da creatinina, o que a gente viu é que não houve uma diferença significativa no período de 48 horas, no período da alta, no período de 10 dias, de 30 e de 90. Então, novamente, né, que o volume removido não implicaria se essa piora da função da creatinina seria deletéria para esse paciente. Com relação, então, à avaliação da rehospitalização, que a gente consegue ver que teve uma redução ali do risco relativo, né, de 53% nos pacientes que foram rehospitalizados por IC, que foram tratados com a ultrafiltração durante a internação. Aqui, a gente tem o nosso modelo de risco proporcional, né, pelo método de Cox, onde foi avaliado esses pacientes aí de rehospitalização pela IC, e de acordo com as características do estudo, né, então a gente teve um maior número aqui de pacientes com menor de 65 anos, mas que, numa análise global, não teve uma diferença significativa, né, acabou atravessando aqui para os pacientes maior do que 65. A gente também não teve uma diferença entre os sexos, né, lembrando que a maior parte dos pacientes foram de sexo masculino. Com relação à raça também a gente não teve nenhuma diferença. Os pacientes com DAC, né, seja os pacientes ali isquêmicos, não isquêmicos, a gente também não teve diferença. Aqui nos não isquêmicos acabou tocando 1, enquanto que no isquêmico atravessou a linha do 1. Nos diabéticos também não, quanto à fração de ejeção também não houve diferença. Com relação à creatinina, né, que o corte foi de 1,5, também não houve nenhuma diferença. Com relação ao sódio, então, os pacientes que tiveram um sódio maior do que 130, teve uma eventual tendência discreta para o grupo da ultrafiltração. Os pacientes também tiveram um peptídeo natriurético menor do que 1.000, então, ressaltando talvez o benefício aqui da ultrafiltração, e os demais não tiveram, né? Esse aqui foram os eventos adversos, então a gente acabou que no final, ele não descreveu aqui, mas teve um N de mortes de 9 pacientes, com predomínio deles no grupo de diuréticos, e não houve uma diferença significativa, né, estatística, para falar qual que foi pior entre os dois. É um estudo também que ele não avaliou, não tinha um poder de avaliar a mortalidade. A mensagem que fica, então, é o quê? Que a limitação aí da diurética, né, uma urina hipotônica, os diuréticos, eles produzem uma urina hipotônica em relação ao plasma, removem mais águas do que sódio, ele diminui a apresentação de sódio na mácula densa, como tinha comentado lá anteriormente no primeiro estudo, então vai acionar, né, a reabsorção compensatória de fluido à medida por neurohormônios, então promovendo um feedback em loop ali, ativado. Em contrapartida, a ultrafiltração, ela vai produzir um efeito isosmótico, né, isonatrêmico, isso vai remover uma quantidade significativa maior de sódio corporal total, para o mesmo volume de fluido, e evita esse gatilho da mácula densa, né, então permitindo uma remoção de volume intravascular, sem reativação patológica do eixo neurohormonal, então esse feedback vai ser bloqueado. O que a gente, então, assim, tira de mensagem do Unload é que a ultrafiltração, ela não é um tratamento de primeira linha, ela pode ser considerada, então, pacientes com congestão refratária, resistência diurética e falha terapêutica farmacológica. Com relação ao checklist, então, foi um estudo que foi randomizado, né, de 1 para 1, foi multicêntrico, centralizado, quanto a real alocação ali também a gente teve, né, foi um N pequeno, como no primeiro estudo, o segmento foi feito num período de 90 dias ou até o óbito. A análise da intenção de tratar também ficou interrogado, porque os pacientes, eles acabaram sendo randomizados, mas foram submetidos a outra terapia, se necessário, né. O cegamento, infelizmente, a gente não consegue, o estudo também foi aberto, né, não teria como a gente cegar se o paciente vai ser submetido a ultrafiltração ou não, seria mais difícil, né, pela questão da máquina.
Os grupos eram semelhantes, como a gente viu pela tabela de distribuição do grupo. Os grupos, eles parcialmente receberam, né, os mesmos tratamentos da intervenção, né, de terapia da IC, e aí os protocolos foram definidos, né, de diurético da UF, eles acabaram diferindo um pouco. Os resultados, eles são parcialmente aplicáveis, né, na prática, sobretudo no contexto do paciente com insuficiência cardíaca aguda congestiva, mas tem essa limitação, né, ficar como um não tratamento de primeira escolha, mas de segunda linha. E os desfechos relevantes, eles foram avaliados, né, que foi a descongestão, a reinternação, mas, novamente, a gente ficou limitado com relação à mortalidade. E aí, os benefícios entre superar os riscos e os custos, a gente sabe que a ultrafiltração é muito mais cara, dispendioso, precisa de uma equipe específica. Na nossa realidade do SUS, a gente vê o quanto é dificultoso, né, de conseguir liberação disso para esses pacientes. Então, a gente fica com essa limitação, né. Não sei se Janine vai abordar outros estudos mais para frente, como o CARENESS, né, que eles também avaliaram se a objetivação de melhora entre a filtração ou não, né, mas até o que a gente viu aqui do download, também não teve uma diferença significativa e aumentaram os riscos. Gustavo, parabéns mais uma vez pela apresentação, cara, fora o domínio aí do trabalho, mais uma vez mostrando muito conhecimento fisiológico, né? Uma coisa que é interessante aí, de comentar, eu sempre comento com vocês lá na beira do leito, é que, assim, a gente, historicamente, aprendeu que muito dessa síndrome cardiorrenal, da piora da função renal num paciente com uma IC grave, seria, na verdade, uma falta de fluxo, um baixo débito, né? Só que hoje a gente já tem um entendimento no cardiointensivismo que, na verdade, o grande fator agravante dessa piora da função renal na verdade, um aumento da pressão, uma redução da pressão de perfusão venosa sistêmica, né? Então, quando você tem um paciente muito congesto, isso aumenta muito a PVC do paciente, a pressão de perfusão sistêmica, vocês vão lembrar que é a M menos a PVC. Então, você está reduzindo esse fluxo da parte arterial para a parte venosa e promovendo uma congestão venosa ali de todos os compartimentos, né, do rim, fígado, baço, etc. Que além disso também, essa congestão, que eu sempre falo para vocês, mesmo no paciente que não tem a fração de ejeção reduzida, ele vai começar a dilatar aquele ventrículo direito, que vai empurrar o septo em direção ao ventrículo esquerdo, e pelo fenômeno da interdependência ventricular, né, isso vai gerar uma redução do débito cardíaco anterógrado também, fazendo todo esse ciclo aí da síndrome cardiorrenal, né? Então, quando você consegue reduzir drasticamente esse volume venoso sistêmico, né, você consegue ter um alívio e quebrar esse ciclo, né? O Gustavo, acho que comentou muito bem da questão da osmolaridade, né? Quanto o diurético, ele vai ter mais uma retirada de líquido, quando você faz a UF, você tira algo muito parecido com plasma. E aí entra uma questão também, que eu sempre comento para vocês, que é de ter aquela paciência de esperar a reacomodação dos compartimentos. Então, assim, quando vocês fazem aquele diurético, quando vocês entram com a ultrafiltração, não é que vocês estão tirando aquela água que está lá dentro do alvéolo do paciente. Na verdade, vocês estão retirando o que está passando ali pelo filtro, né? Seja o rim, ou seja a diálise, vocês vão estar reduzindo, na verdade, o volume efetivo circulante, vocês vão estar fazendo uma vasodepleção ali, vão depletar o intravascular do paciente, né? Então, assim, se você é muito agressivo, seja no diurético ou na ultrafiltração, você vai ter um paciente que vai continuar com capilar congesto, mas vai estar com o intravascular depletado. Isso, muitas vezes, vai fazer como se fosse uma hipovolemia aguda, você vai fazer um aumento da piora da função renal mesmo, com o paciente ainda congesto, né? Então, tem que ter um pouco de paciência também para esse líquido que você está removendo, gerar uma alteração de pressão ali osmótica para puxar o que está no terceiro espaço para o intravascular de novo e manter ali um balanço negativo constante, né?
E outra coisa também, acho que você falou também, né, Gustavo, é que quando a gente faz o diurético, né, isso acaba por não levar tanto sódio, gerando uma hiperativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Você acabou comentando bem do CARES aí também, que foi um outro trabalho de questão de ultrafiltração, que mostrou um desfecho diferente do unload, mas parece um perfil de paciente diferente também, mais pacientes agudos, e aí tem muito daquilo que eu falo para vocês, da diferença de tratar uma IC aguda e tratar uma IC crônica. O paciente com IC crônica, ele vai ter hiperativação, sistema renina, angiotensina, aldosterona, vai reter só de água, ele vai estar cronicamente hipervolêmico. Então, é um paciente que ali vocês vão ficar vários dias negativando o balanço dele para conseguir melhorar essa parte da hipervolemia dele. O paciente que chega numa IC aguda, na verdade, ele vai ter um aumento da pressão de enchimento. Ele não vai fazer uma congestão pulmonar por hipervolemia. Na maioria das vezes, ele vai estar normovolêmico. Mas seja por um pico pressórico, seja por uma FA, ele vai acabar aumentando aquela pressão ali dentro do átrio esquerdo, isso gerando fluxo retrógrado do capilar, e tendo um capilar com uma pressão maior do que o alvéolo, isso vai extravasar para o alvéolo. Então, às vezes, a gente discute lá de talvez as medidas mais efetivas ali sejam fazer um tridil, fazer uma VNI, do que propriamente manter o paciente com diurético, né? Isso aí eu sempre bato em cima de vocês ali, que no paciente com IC aguda, sempre que vocês largam lá o diurético em dose alta, 2, 3, 4 dias, a gente invariavelmente vai ver uma piora da função renal, porque o paciente, na verdade, não vai estar hipervolêmico, né? Eu até tinha chamado o Jonathan, mas eu chamei de última hora, chamei ontem, ele não conseguiu entrar para conversar um pouco mais da UF, mas acho que tem toda essa questão de custo que acaba limitando de equipe, né? A gente aqui no Santa Rosa, na Mecor hoje, eu estava com 3 pacientes hoje à noite fazendo diálise contínua, eu liguei uma diálise contínua no paciente da pioide cardíaca, mas no geral tem noite que não tem diálise, não consegue fazer diálise contínua, depende de equipe. Então, tem toda essa questão de custo, de disponibilidade técnica, e aí, por não ter uma redução de mortalidade, uma coisa mais robusta, quando vocês pegam lá os consensos, ela vai acabar sendo meio que a última carta ali, né? Quando você já esgotou todas as terapias, aí, quinto bloqueio sequencial, o paciente continua com uma congestão refratária, acaba sendo a opção que a gente tem, né? Em grandes centros, isso assim, onde eu informei não acontecia isso, não sei lá com o professor Zarur, mas o meu chefe do transplante no INCOR, ele fala que a equipe deles lá de transplante tinha uma máquina de diálise deles, que eles definiam quando ia ligar a ultrafiltração do paciente, mesmo ali na enfermaria, na UTI, então assim, existem umas realidades aí também muito discrepantes no nosso meio. Professor? Então, falou muito bem, tá, Janine? Praticamente esgotou o assunto aí. Bom, esse é um estudo bem clássico de laboratório, né? Porque eles querem meio que escancarar, o que a gente chama de janela de Overton, né? Para ver se alguma coisa sai daquilo ali. Poxa, você pegar o preço de um diurético e comparar com de uma máquina de ultrafiltração, não tem nem como fazer essa comparação se você não tiver um benefício monstruoso, tá? Então, acho um pouco complicado você pensar em primeira hipótese e começar a tentar tirar a hipervolemia através de ultrafiltração, né? Dito isso, a gente tem aplicações, né? O que mais a gente via utilizando, e por conta da limitação principalmente de preço, né? Porque, como o Janine colocou, não se consegue provar muito bem o benefício em relação, e aí a base de comparação tem que ser essa com hemodiálise, né? Você vai ter que comparar basicamente hemodiálise com ultrafiltração. Ultrafiltração, essa sim é como se fosse substituir o rim. Você vai tirando lentamente o volume e durante o dia inteiro, assim como o rim funciona, né? Então seria muito mais fisiológico, né? Vamos dizer assim. O problema da hemodiálise você pega um pacotão de um dia inteiro de volume e tira de uma vez, um dia inteiro tira de uma vez. Então é muito mais antifisiológico, né? Essa ideia que o Janine colocou, eu tento sempre passar para os alunos que
na hora de explicar, o pessoal às vezes incorre nesse erro de falar: ah, vamos enxugar o pulmão do paciente aqui, fazer furosemida. Não, não está enxugando o pulmão, né? Você está tirando volume do intravascular. Quando você tira volume do intravascular, você vai contar com a boa vontade do organismo de reabsorver aquele volume para tentar repor o volume vascular, tá? Então, faz muito mais sentido você falar em enxugar o pulmão com VNI, tá? Do que com o diurético, né, da vida. Mas uma coisa é quando, em relação à minha experiência lá no HCOR, basicamente eles utilizavam, e era muito caro, tá? Eu lembro muito bem disso, não sei como é que tá o preço hoje, mas era tipo assim, muito caro. E o filtro, ele dura 72 horas, cara. Esse é o problema, tá? Você tem que trocar o filtro. Não é igual a hemodiálise que fica lá o filtro tempão, tá? Então, a cada 72 horas você troca o filtro. E cada filtro que é o caro, cara. O filtro é muito caro, tá? Tanto é que a cada 72 horas o pessoal pensava em trocar para hemodiálise, tá? Quando que a gente utilizava? Quando o paciente ele não tinha cabeça de pressão. Basicamente era isso, tá? Paciente choque séptico, por exemplo, estava retendo escória e precisava dialisar. Se ele não tivesse pressão, ele ia para o Prisma, né, que chamava, que era a máquina lá que eu utilizava. E aí ele ficava filtrando e funcionava muito bem, tá? É estranho até os estudos não mostrarem diminuição de evento entre hemodiálise e ultrafiltração, porque, cara, é muito nítido a melhora do paciente quando ele está usando Prisma da vida, né? Ultrafiltração. Então, eu gostava muito, né? Mas tem esse inconveniente de não conseguir demonstrar de fato um benefício. E aí o convênio se abraça a isso, né? O convênio vai falar: não, faz hemodiálise, né? Mas o cara não tem pressão, não tem como fazer. Aí o paciente acaba indo a óbito, porque não tem condição de fazer a diálise, ele faz diálise por, sei lá, 10 minutos, tem que parar. E o paciente retendo escória, ele uma hora vai entrar em uremia grave e vai acabar morrendo, tá? Então, tem indicações bem precisas para a utilização. Se fosse uma coisa mais disponível, a gente utilizaria muito mais, inclusive deixaria a hemodiálise até meio de lado, eu acho, tá? Mas, enfim, tem que ser o pessoal da Nefro para falar melhor sobre isso. Eu gosto, mas eu sou suspeito também, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Então é isso, gente. Parabéns, Gustavo, mais uma vez pela apresentação. Semana que vem a Mari vai falar para a gente do clorótico e do Advar. E boa sexta-feira e bom final de semana a todos, gente. Falou, mestre.